Olá, gente. Nós estamos conversando hoje no programa de pós-graduação em História, o nosso podcast Sem Barreiras, Conversando com a História. E hoje nós temos, para nossa alegria, a convidada muito especial, a professora doutora Amalie de Ângeles Mussi, magnífica reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, que está aqui para o bate-papo com a gente sobre o presente e o futuro da UFES, como é que ela pensa essa trajetória, né? Afinal de contas, a UFES hoje é comandada por um conjunto de mulheres aguerridas e de altíssima qualidade acadêmica e de energia em prol da universidade. Então, professora Amalie, seja muito bem-vinda. A partir desse momento, a gente gostaria de conversar com você, um bate-papo de forma muito tranquila e aberta, sem amarras, né? O que é que você, como gestora da universidade, pensa esse trilho, né? Do presente para o futuro? Olá, é uma grande honra para mim iniciar o podcast Sem Barreiras, do mestrado aqui em História, da Universidade Estadual de Feira de Santana, contar com sua presença, com a presença do professor Aldo, e num contexto onde a pós-graduação, e principalmente a pós-graduação em História, vive de ascensão, né, tão importante em nossa universidade. Também não posso deixar de destacar um outro motivo que se torna um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje, que é pelo fato da Universidade Estadual de Feira de Santana estar completando 48 anos de existência, e nós já estamos iniciando os nossos preparativos para os 50 anos. E nesse processo de preparo, nós estamos fazendo exatamente uma leitura de onde vem a UFES, como é que ela se apresenta hoje e qual é a universidade que nós desejamos para um futuro. Então, inicio assim esse momento com alegria, sem barreira nenhuma para esse diálogo franco. Vamos aproveitar esse momento para que a gente possa pensar juntos e continuar construindo juntos a nossa universidade. Professora Amalie, essa experiência aqui, ela marca um pouco o início, inclusive, da pós-graduação em História, ou pelo menos de forma mais enfática, neste mundo virtual da internet, né? O que é que a UFES tem feito e quais são os investimentos que a gente tem desenvolvido e com os quais a gente vai poder contar nos próximos anos para dar suporte a essa dinâmica, tanto da virtualização como da informática, enfim, das tecnologias. Perfeito, professor Aldo. Para responder a sua pergunta, eu vou retomar o questionamento do professor Carlos, né? A Universidade Estadual de Feira de Santana, embora tenha completado 48 anos, ela é uma universidade jovem. Ainda mais se nós compararmos com as universidades europeias, né? Ela está iniciando sua trajetória, mas ela inicia com a oferta de cursos em licenciatura e depois inclui seus bacharelados, e hoje ela é uma universidade consolidada em ensino, pesquisa e extensão. Então, hoje, a nossa universidade, ela iniciou de forma muito tímida, somente com os cursos de graduação, depois ela foi ampliando. Hoje nós temos 33 cursos de graduação, nós estamos com 35 programas de pós-graduação, para além de ofertas de programas diferenciados. E a universidade passou, nesse seu processo de desenvolvimento, um período investindo na própria formação dos professores, para que a gente pudesse galgar a pós-graduação e o próprio desenvolvimento profissional de todo o seu corpo. Depois nós passamos por um período investindo em políticas, e a universidade priorizou o investimento em políticas, principalmente em políticas afirmativas, que fossem de acesso e de permanência. Restaurante universitário, residências universitárias, bolsas para pesquisa, bolsa para extensão, bolsas para monitoria. Então, esse foi um grande investimento. E depois, hoje, ela tem galgado um investimento maior, tanto na ampliação de sua rede de funcionamento, quanto nos investimentos em tecnologia. Então, nós estamos investindo muito na ampliação da internet, RNP, por isso nós estamos com a RNP num processo de uma etapa final já de implantação, onde a nossa capacidade tecnológica vai ampliar 5 vezes do que nós temos hoje.
Nós também temos investido muito em ferramentas tecnológicas para os nossos cursos, que é principalmente na organização de sistemas. Então, nós tínhamos uma carência muito grande de sistema acadêmico, em sistemas para pós-graduação. Pode parecer, mas, poxa, são sistemas simples. Não são. Quando nós falamos em tecnologia, vem sempre carregada de uma complexidade muito grande, né? Então, ontem mesmo, nós inauguramos, por exemplo, o sistema de OPBEX, de extensão, onde vai fazer todo o cadastramento de cursos, todo o acompanhamento dos nossos programas. Há cerca de pouco tempo, nós inauguramos o sistema do CUCA, né? Também para as inscrições, para um acompanhamento. Então, a nossa universidade estava necessitando de um investimento maior nessa área, e é o que nós temos feito hoje. Também é importante destacar que nós estamos em processo de implantação da nossa rádio universitária. Mês passado eu estive em Brasília, em reunião com o Ministério de Comunicações e outros setores, porque será uma implantação em rede. Então, a gente já tem uma preocupação institucional na compra de equipamentos, na procura de local para que a gente tenha a rádio universitária e também a ampliação da TV universitária. Essas são algumas das medidas do que nós podemos dizer no uso de tecnologias. Mas também nós não podemos deixar de destacar o investimento em tecnologias na própria oferta dos nossos cursos. Hoje a gente observa que os nossos professores têm feito uso de recursos tecnológicos, de estratégias tecnológicas, como instrumentos e como ferramentas para o processo de aprendizagem e de desenvolvimento da sua autonomia. E isso tem feito com que os nossos programas de cursos, os nossos componentes curriculares, tenham estratégias diferenciadas e uma comunicação diferenciada com os próprios recursos tecnológicos. A gente poderia tratar aí uma tarde toda dizendo desse tema, porque é um tema caro e que tem nos exigido um grande esforço para podermos acompanhar qual é a necessidade que a nossa universidade possui hoje, onde nós podemos colocar os nossos recursos, né, o investimento nesse sentido, e sem desamparar outras políticas que são tão caras para nós, que é a ampliação das políticas de permanência, que é a ampliação das nossas políticas da oferta de cursos e programas. Então, a gente procura, nesse contexto, não deixar de destacar a necessidade e o investimento em tecnologias, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, né? Essa necessidade que nós temos emergencial, mas sem também deixar de lado qualquer política que nos é cara. Amalie, a gente está num programa de história e a gente trata de memória. E a gente entrou junto aqui na universidade e eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma avaliação na sua cidade, eu não sei se você lembra, e você me disse: Carlos, você mandou um e-mail para uma viagem que você fez para a minha cidade. Não sei se você está lembrado disso. Sim, eu lembro, 2012. Né? Aí, pensando nessa discussão de memória que a gente trava aqui, puxar um pouco pela memória da Amalie, que saiu de São Paulo para uma cidade do interior da Bahia. O que você sonhava quando você... O que ele não sonhava, mas o que você projetava quando veio fazer o concurso em Feira? E como é que você, a partir dali, né, projetou a tua carreira? E a Amalie, chegando hoje à reitoria, como é que a Amalie daqui para frente? Trata um pouquinho disso, porque assim, eu sempre tive essa curiosidade. Quanto tempo nós temos? Porque você pegou fundo aí, um tema que me é muito caro, né? Porque eu venho de outra universidade pública, você Sim. foi para a Universidade de Taubaté na época, onde eu já tinha uma trajetória de 20 anos de universidade, mas como autarquia municipal, né? Uma universidade onde eu já desenvolvi ensino, pesquisa e extensão. Na época eu trabalhava na pró-reitoria de graduação, trabalhava na assessoria de pró-reitoria de graduação, eu já tinha sido diretora de instituto, diretora de pós-graduação, coordenadora de graduação e de pós-graduação, coordenadora de unidades. Desde que eu entrei na universidade, eu entrei muito cedo, sempre me atraiu novos desafios para que eu pudesse conhecer a universidade de uma forma mais ampla. Nunca galguei cargos, nunca tive... Quando eu iniciei na Universidade de Taubaté, que foi a universidade onde eu também fiz minha graduação,
a expectativa de chegar em algum lugar. Eu queria viver a universidade. E quando eu estava vivendo a universidade, inclusive num momento muito bom para mim profissionalmente, eu fui cutucada. Eu fazia o doutorado, tinha terminado o doutorado há pouco tempo, fui cutucada por uma das pessoas que foi, inclusive, de minha banca de mestrado e doutorado, no sentido de galgar outros voos. E ela me enviou, né, na época, a proposta de concurso na minha área didática na Universidade Estadual de Feira de Santana. E eu falei assim, professora, mas por quê? Assim, poxa, lá tem um pessoal da área de educação, porque ela tinha, pela Fundação Carlos Chagas, tinham acabado de fazer uma pesquisa aqui, e a UFS participou, em âmbito nacional, e a UFS participou. E ela falou assim, Mali, lá tem um pessoal de educação muito forte, eu acho que você vá fazer o concurso sem nenhuma perspectiva. E foi assim que eu vim. Eu vim fazer o concurso sem nenhuma perspectiva, conheci os outros candidatos e me apaixonei, inclusive, por uma outra candidata. Inclusive, torci para que ela fosse aprovada, mas, na época, ela terminou a aula didática antes do tempo mínimo. Eu fiquei me lembro que eu fiquei muito chateada, converso com ela até hoje. E aí veio a surpresa da classificação em primeiro lugar. Mas, quando eu fiz o concurso, dizia que era para uma posse futura, cadastro reserva. Então, eu fiquei muito tranquila. Eu dirigia o departamento. Você já tinha lá um vínculo? Pois é. E assim, eu estava assim, num processo de meio de direção de departamento. E qual não foi minha surpresa? Veio a possibilidade da posse muito rápido. E aí, decidi vir. Porque quando eu vim fazer o concurso, eu olhava para a UFS e falava assim, gente, que universidade potente, mas que universidade assim, cheia de afeto, de acolhida. Eu me lembro que eu almocei no módulo 3 com a nossa colega Celinha. Sim. Né? A Celinha e também a professora do departamento da área de ensino de história que nós perdemos ano passado. Professora Celeste? Não, a professora que faleceu por motivo de câncer. Oh, meu Deus, gente. Pode cortar? Não? Só para eu lembrar. Hoje, de ensino de história da educação. Daqui. Sim, eu sei. Estou com ela aqui na minha frente. Ela é de Cachoeira, né? Ela veio fazer o concurso no mesmo dia que eu vim fazer o concurso. E ela, inclusive, que me mandou o diário oficial da publicação do resultado e da convocação. Bom, enfim, cheguei. Quando eu cheguei, era Marco Barzano, o diretor. Fui me apresentar a ele, né, depois da posse. E ele falou assim, me deu todas as boas-vindas, me deu uma acolhida. E eu recebi um e-mail naquele mesmo dia do pró-reitor de graduação, pedindo para eu comparecer no dia seguinte na Prograde. Eu estranhei, aí fui perguntar para o diretor se eu poderia ir e fui. E aí, diante do que eu já tinha vivenciado na minha trajetória, ele me convidou para ajudar a coordenar o PIBID, na época, para fazer uma assessoria para a OAB, né? Zé Augusto já estava, inclusive, na época, da professora Nádia, tinha um grupo grande. E no departamento eu já assumi a coordenação da área de prática de ensino. Então, sim. Com uma semana, com 10 dias de universidade, eu já estava na coordenação diária, já estava com cargos na graduação, com perspectivas na Prograde. E aí essas coisas foram acontecendo. Aí fui para a coordenação de colegiado, participava de muitas comissões, de muitos colegiados de curso. Isso foi me dando uma visão de universidade. Daí, de repente, eu me parei na Prograde. Da Prograde veio a vice-reitoria, mas eu vou dizer com muita franqueza, nada foi planejado. Mas o envolvimento, essa questão de descobrir, de poder contribuir, de poder vivenciar. Eu estou aqui para viver a universidade. Eu vim para viver a universidade e tenho vivido a universidade intensamente. Então, a minha trajetória ela é muito permeada por essa vontade de viver a universidade. Então, o viver a universidade se confunde, então, com a Malia reitora
nesse momento. E então, como é que você, Amalie reitora, entendendo esse trânsito, que você já vem da Universidade de Taubaté com um acúmulo, né? Principalmente na área de gestão. Depois você começa a gestão aqui. Mas a Amalie, hoje reitora, como é que ela pensa a universidade para os próximos anos? Eu já ia chegar lá, eu estava chegando nessa trajetória de viver. E cada dia de vivência de universidade, você descobre novos desafios que precisam ser a todo momento tratados e vivenciados, né? A gente tem limitações, claro, humanas, políticas, de autonomia, financeiras, né? Mas o desejo de contribuir para que essa universidade continue se desenvolvendo é muito grande. Então, hoje, a minha perspectiva é continuar ouvindo a comunidade. Eu faço uma escuta, qualquer pessoa que me manda uma mensagem de zap, qualquer pessoa que me fala qualquer coisa no ouvido, sabe que ficou. Eu posso não responder nada na hora, mas a escuta, ela é muito ativa. Eu tenho, isso não é daqui, mas eu sempre procurei desenvolver uma escuta sensível com profundidade. E a escuta sensível que a gente busca na comunidade é assim, o que a comunidade deseja da nossa universidade? Qual é a identidade hoje? Porque a identidade é um processo que se movimenta, que evolui, não é? Que se transforma, que se autotransforma também. Qual é a identidade da nossa universidade hoje? Então, tem momentos que você vê assim, olha, há necessidade hoje de um grande investimento, por exemplo, na questão de projetos que tratem de saúde mental na universidade, e que não é só na universidade, de permanência estudantil no sentido que trate também esse acompanhamento pedagógico, que trate cursos na área que nós não temos, programas de mestrado e doutorado. Os nossos mestrados já galgaram um momento que hoje eles podem ter programas de doutorado. Então, o que é necessário para que aconteça? Como é que nós fazemos para resgatar esse estudante que veio, que saiu, que abandonou a universidade? De que forma a universidade pode dialogar mais profundamente com a educação básica, mais profundamente com a comunidade de feira? E essa relação com a comunidade tem me feito ir e vir muito. No sentido assim de trazer a comunidade para dentro, trazer os movimentos sociais para dentro, ir até os movimentos, ir até os diferentes setores da comunidade, porque a universidade ela se constrói por todos os lados, né? Não é só com a comunidade interna, mas com a comunidade externa também. Então a Amalie, ela que daqui para frente, o que eu pretendo é continuar investindo justamente nessas relações institucionais da universidade com os movimentos, com diferentes grupos, com a sociedade, para que ela tenha cada vez mais a cara da nossa Bahia, a cara do nosso sertão, a cara aqui do Portal do Sertão, e possa continuar contribuindo incisivamente. E aí, por exemplo, só engatilhando, dando um exemplo, nós fomos buscar e tentamos identificar, hoje a gente reuniu 8 grupos de pesquisa para podermos tratar, por exemplo, o que a UFS pode fazer em pesquisa em relação à palma, mas para economia solidária, para transportes, para biocombustível, entendeu? Então, assim, fortalecendo o que ela já traz em si, mas de uma forma que ela possa ter um destaque. Eu fiquei muito feliz hoje, dando outro exemplo, não buscamos ser os melhores. A gente busca fazer com que essa universidade se realize. Né? Então, nós participamos do processo do edital do PIBIT, que foi muito concorrido. Nós ficamos aqui em primeiro lugar na Bahia, os nossos programas, os nossos projetos, os nossos cursos têm cada vez mais tem um reconhecimento externo. Isso também trata da valorização do nosso corpo técnico, do nosso corpo docente, do nosso corpo estudantil. Então, é essa troca que a gente pode chamar de uma troca social, acho que buscando um pouco numa perspectiva mais profunda, mas é essa troca que a gente pretende dar e continuar investindo na universidade. Ângela,
Ângela. Ângela, Professora exatamente. Ângela. Ângela, exato. De Cachoeira. De Cachoeira, o pai dela era médico. Exato. Obrigada, Zé. Nem falei da UAB, você não vai achar ruim, não? Então, professora, a senhora apontou aí um pouco da sua trajetória e me chamou a atenção o aspecto do viver a universidade e, ao mesmo tempo, a sua percepção acerca do potencial da universidade. Já pontuaste aí alguns desses elementos, mas eu te provoco um pouquinho mais no sentido de dizer, em sua percepção, né, a partir dessa visão de conjunto e dessa trajetória, quais são os campos em que a UFES ainda pode atuar? Quais são os campos em que a senhora sente que a UFES ainda deixa de se fazer presente de uma forma e com a potência que ela poderia estar presente, né? E como é que essa inserção se realiza num contexto político em que também, e a gente não pode esquecer disso, né, as universidades passaram por um processo recente de ataque, de desvalorização, né? Como é, então, pensar essa inserção levando em conta esse contexto que nem sempre é dos mais favoráveis? Perfeito. Eu vejo... A UFES, ela é uma universidade plena, ela tem inserções em todas as áreas, em todos os campos, a gente pode dizer assim. Mas nós precisamos investir em sustentabilidade. Hoje, um grande desafio para a Universidade Estadual de Feira de Santana, eu acredito que para a universidade pública brasileira, é como adequar a sua vivência, os seus processos dentro de uma proposta mais sustentável. E aí entra a economia solidária, aí entra a área das nossas engenharias, aí entra a nossa economia solidária. Os objetivos do desenvolvimento sustentável precisam estar presentes dentro da cultura institucional, né? Porque as nossas próprias ODS vão tratar aí dos grandes problemas que nós temos em âmbito internacional, em âmbito nacional e em âmbito do estado da Bahia e na nossa região de Feira de Santana, né? O combate à pobreza, não a todo e qualquer tipo de violências, a questão mesmo do investimento em realizações que o meio ambiente seja realmente valorizado. Então, hoje, inclusive, nós fizemos, a semana passada, um documento para tentar sermos acolhidos pela Unisustentável, que são entidades que estão tratando dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Criamos na UFES a Comissão de Sustentabilidade em Meio Ambiente, criamos também a Comissão de Áreas Verdes e estamos também organizando uma proposta de jardim botânico dentro da universidade. Então, são três aqui no campus. Nós já estamos identificando áreas, porque existe um mínimo, né? Eu não vou lembrar agora qual é o mínimo de metragem que você precisa ter de preservação, mas nós já temos várias áreas dentro da universidade que são de preservação. Nós estamos identificando essas áreas para constituir um grande jardim botânico na nossa universidade. E o nosso investimento hoje, eu acredito, temos em todas as áreas, mas um foco que nós precisamos dar uma atenção especial para a área de sustentabilidade. Eu diria isso sem dúvida. Mas você pensa sustentabilidade porque ela é um tema abrangente, né? Isso pega todas as áreas do conhecimento. Sim, pega todas as áreas, mas né? Sim, e olhar todas as áreas com o olhar da sustentabilidade. Sim, claro. Assim, aí você toca numa coisa que, assim, o que Aldo estava dizendo aqui, eu acho que é importante. A UFES, ela tem um papel além daquilo que a gente acha que ela tem. Ela é maior, ela é muito gigante. Ela é potente. Ela é potente e em certa medida, muito apaixonante. E inspiradora também, poderia dizer. Sim. Porque ela inspira. Exato. E uma das coisas que, assim, estando na gestão, e que agora com a companhia de Aldo, também na gestão do Centro de Documentação, eu vejo o quanto a UFES tem uma importância no contexto, não só de Feira de Santana, mas no entorno. Pensando nisso, pensando no que você acabou de responder,
Como é que você pensa a UF se comunicando com a sociedade? Que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa melhorar. Não sei como é que você olha isso, né? O diálogo da sociedade com a da UF com a sociedade, com a comunidade externa. É um desafio. Acho que isso é um grande desafio. É um desafio cotidiano. Nós temos realizado, nesses últimos meses, a gente realizou algumas reuniões trazendo a sociedade para dentro da UFES, movimentos sociais, indústria, o governo, né, vários setores do governo, junto, para a gente poder pensar formas de desenvolvimento e que a nossa universidade esteja presente na elaboração de planos diretor. Então, nós estamos, por exemplo, Santa Bárbara, a gente já vem acompanhando o plano diretor de Santa Bárbara, mas nós queremos muito mais e nós podemos fazer muito mais, não é? Então, a gente tem realizado uma escuta. Nós tivemos reuniões ontem mesmo com outro instituto que foi para ouvir quais são as demandas que esses setores sociais, que Feira de Santana apresenta para a nossa universidade, que o entorno de Feira, a gente tem calcado mais ou menos dentro do portal, né? Dentro do território, né? Dentro do nosso NTE, dentro do nosso núcleo de território, quais são as demandas que a gente pode contribuir. E dentro dessa perspectiva, o que tem aparecido muito novamente, na área de economia solidária, com o pequeno agricultor, por exemplo, é um grande nicho de relação com a sociedade. A gente já tem uma experiência muito forte. Isso. E essa experiência está sendo provocada a ser ampliada, né, para outros nichos. Então, assim, eu acredito que a forma de relação com a comunidade é nessa escuta ativa, é de que forma que a sociedade pode estar atuando de forma conjunta, trazer os setores para dentro da nossa instituição e realmente o diálogo qualificado. Nós criamos um curso de pós-graduação a pedido do própria demanda da área do Corpo de Bombeiros, por exemplo, que era uma demanda antiga, que eles não conseguiam acolhida em nenhum lugar, e pela nossa Universidade Aberta do Brasil, nós estamos agora organizando uma proposta que é fruto de uma escuta dessa comunidade. A oferta de cursos, por exemplo, de gestão pública, foi através também de escutas dessa sociedade, dessa comunidade, que a gente precisa. Então, a UFES ela não pode se desenvolver, e ela nunca fez isso, pensando por dentro. Ela tem que pensar a partir da sua articulação interna, mas da escuta do seu coletivo. Então, essa comunicação é muito importante. Temos realizado também muito investimento que no contato com outras secretarias municipais, estaduais, mas outras secretarias, para que a gente possa também estar presente. Então, nós fomentamos muito a nossa participação em comitês, em assessorias. Nós temos hoje, até tem uma planilha em Excel grande, nós estamos em mais de 200 representações, seja na bacia, seja em sindicatos, seja em diversas formas de controle social. Nós estamos presentes no Conselho Municipal de Educação, no Conselho de Saúde, no Conselho de Geologia, no Conselho de Administração, no Conselho de História. Então, nós estamos lançando, né, fazendo com que todo o nosso pessoal esteja lá fora e que o ambiente externo esteja dentro da universidade. Essa é a potência, sem comunicação, realmente a universidade se fecha demais. Então, nós precisamos comunicar, e essa comunicação é a presença também, que se fazem fundamentais no cotidiano. Acho que isso é uma demanda que se retroalimenta, né? Quanto mais a gente atua, maior a necessidade da gente comunicar, se fazer presente e mostrar que aquelas ações têm relação com a universidade, com uma universidade pública, com uma instituição voltada exatamente para o atendimento das demandas da sociedade, né? Professor Aldo, o senhor vai se lembrar, porque foi enquanto o senhor também era gestor, com os nossos serviços e programas, a gente atendia cerca de 950 mil pessoas por ano. Isso não é pouco. Lá no PUCA.
Não, nas nossas clínicas, no CUCAS, 950 mil pessoas passam pela UFES por ano. Sim. Hoje a gente já está chegando em 980 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas fazem uso dessa universidade por ano. Você tocou numa coisa agora que assim, me causou muito orgulho como professor dessa instituição. Eu encontrei com o professor Márcio, e ele é líder de um grupo de pesquisa do câncer bucal. Isso. Eu não tinha ideia do quantitativo de pessoas que são atendidas. E a UFES, nesse sentido, pouca gente conhece isso, sabe? E é um trabalho gigantesco. Não só do ponto de vista de uma saúde pública para pessoas que necessitam, mas é ciência pura, né? É a atividade da instituição contribuindo para a melhoria da saúde. Então, assim, isso dá orgulho pra caramba pra gente, né? Eu acho que você, como reitora, vendo esse caminho, também calafunda, né? A gente quer fazer mais. Quando o centro pós-Covid atende, no primeiro ano de instalação do centro, atendeu mais de 10 mil pessoas. Hoje já passaram mais de 30 mil pessoas pelo centro pós-Covid, porque você sabe que as sequelas da Covid permanecem, né? Sim. E muitas pessoas precisam... Então, você conseguir ampliar a equipe multidisciplinar, você conseguir dar essa resposta, isso não tem preço. Isso é o que faz a universidade pública pulsar. Né? Ela é detentora da construção e divulgação do conhecimento científico, e esse conhecimento se traduz nos nossos programas e projetos de pesquisa, nos nossos projetos e programas de extensão, nas nossas unidades. Isso é potente. O CEARES hoje, uma unidade externa que nós temos aqui em Amélia Rodrigues. As escolas, você vai lá, qualquer dia da semana, você vai ver uma escola pública dentro do CEARES. O CEARES é a fazendinha. Pode ser, não sei se você chama de fazendinha. É a fazenda. Isso, é uma fazenda, Então, assim, a contribuição do CEARES para o estado da Bahia é incalculável. O nosso Antares, o nosso CUCA, então assim, o nosso CACD, então assim, essa universidade é de uma potência e é de uma multiplicidade de saberes que realmente me sinto assim, aqui tô arrepiada, né? Só ficar levantando algumas das situações, as nossas clínicas odontológicas, enfim, em todos os campos do saber, em todas as áreas, nós temos uma atuação que nos marca e nos marca bem. A gente está se encaminhando para o final da gravação. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu comecei te perguntando da professora Amali, que veio fazer o concurso, e da sua trajetória. Hoje, a reitora Amali, né, olhando para trás, do dia que você chegou aqui até o dia de hoje, o que é que a reitora Amali tem a dizer para a gente? Vendo essa caminhada. Gratidão. Porque às vezes você quer viver e não tem oportunidades. Essa universidade me deu a oportunidade de viver. Essa universidade me deu a oportunidade de poder fazer, de poder pensar junto, de poder construir junto. Então eu tenho um sentimento de gratidão mais pura, por todas as pessoas e setores que me acolheram e que me permitiram poder, de alguma forma, contribuir de algum jeito. E eu vejo que essa acolhida, essa generosidade, vamos dizer assim, essa generosidade intelectual que nós temos nos nossos pares, essa generosidade política que nós temos nos nossos gestores, ela só faz com que a gente queira viver cada dia mais essa instituição e ver essa instituição cada dia mais potente, contribuindo muito para a transformação de vidas, porque ela transforma vidas. Quando você vai para esses diferentes setores e você vai escutando os relatos de quantas vidas são transformadas porque passaram pela universidade, é incalculável. O valor que uma universidade tem é incalculável. Então, o meu sentimento é de muita gratidão pelas oportunidades e também pela credibilidade que toda uma comunidade deu e confiou para que a gente pudesse estar hoje exercendo
uma reitoria. E hoje uma reitoria de 2 mulheres, com várias gestoras. Eu vou voltar na sua primeira questão, né? Uma gestão muito feminina, uma gestão muito sensível, mas uma gestão também muito aguerrida. Bom, gente, estamos concluindo o nosso podcast Sem Barreiras, Conversando com a História. Foi um prazer receber a professora Amali aqui. Eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa não só com a gestora Amali, mas com a colega, com uma pessoa que transmite na sua fala muita emoção, mas desejos, sonhos que tem a realizar. Eu hoje tive a oportunidade, juntamente com o professor Aldo, de conhecer uma outra professora Amali, que não é só a professora gestora, né? É alguém que nos toca. Eu acho que isso foi uma oportunidade ímpar que nós tivemos de conhecer o outro lado. Eu não vou dizer que é o lado B da professora Amali, mas é o lado de uma mulher para além da gestora. Até a próxima.